Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse devocional. E hoje eu queria falar com vocês sobre boas lembranças. Nós temos aqueles amigos especiais que nós trazemos nas lembranças, eu tenho, pessoas especiais que passaram pela minha vida ao longo do tempo e que deixaram boas marcas. Eu guardo especialmente no coração aquelas pessoas que me fizeram crescer, que foram importantes em momentos cruciais, e também algumas que foram cooperadoras no meu preparo para o ministério, tanto orando, encorajando, sustentando alguns deles. Então, sempre que eu vou orar por essas pessoas, eu oro com alegria por tê-los em minha vida. Paulo ele também faz isso na carta aos Filipenses, ali do versículo 3 até o versículo 11, mas hoje nós vamos ver até o 8, quando ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo, logo após a sua saudação, dispensando as credenciais apostólicas, uma vez que ele estava falando com irmãos queridos que o conheciam já de longo tempo, ele vai introduzir a carta e o seu tema inicial é o Evangelho e a alegria de ter os irmãos participando do seu ministério de proclamação do Evangelho. Ele tem o costume de orar pelos irmãos, ele demonstra isso, ele demonstra em outras cartas também, e sempre que se põe a orar, especificamente pelos filipenses, ele ora com alegria. Paulo ele dá graças a Deus pelas boas lembranças que tem dos irmãos e ele descreve essas boas lembranças ao longo da carta, especialmente versículo 5 até o 8. Primeiramente, ele demonstra gratidão por serem cooperadores do Evangelho. Os irmãos filipenses, eles eram fiéis ao Senhor e tinham um profundo desejo de ver o Evangelho se espalhando por meio do ministério de Paulo. E eles participavam com alegria do sustento de Paulo e também procuravam sempre ter notícias, tanto levar notícias quanto buscar notícias do irmão. E eles demonstravam preocupação real com o bem-estar do apóstolo. Também existe gratidão pelas marcas deixadas. O verso 7 mostra o quão marcante foram os irmãos na vida de Paulo, de modo que era impossível esquecê-los. Além disso, a participação deles no ministério de Paulo era tão efetiva que a graça de anunciar o Evangelho não era apenas do apóstolo, mas dos irmãos também. Mais ou menos assim. Se havia um convertido, era a obra dos irmãos pela instrumentalidade de Paulo. Se Paulo havia sido preso por causa do Evangelho e o nome de Deus estava sendo glorificado com isso, era a obra dos irmãos também na vida de Paulo, por meio da vida de Paulo. E se a prisão era menos sofrida, era por causa do auxílio e cuidado dos irmãos. A cooperação dos irmãos, mesmo diante da prisão de Paulo, que significaria uma vergonha naquela época, era comprovação de que os corações deles eram movidos por Deus e que Deus os havia chamado desde o início. E, obviamente, é o próprio Deus que os manteria firmes até o final, até o dia glorioso de Cristo. Nesse dia, ele vai buscar a sua igreja, consumar todas as coisas e o mais legal é que ele vai transformar a alegria em um estado eterno para todos aqueles que perseverarem até o fim. Olhando para esse texto, eu me lembro dos missionários. Missionários, pastores, evangelistas, pessoas que se dispuseram a estar na frente de batalha, que entregaram a sua vida pela causa do Evangelho. Com toda certeza, cada um deles tem uma lembrança especial de um irmão fiel que participou da sua formação, do seu ministério, do dia a dia deles, de alguma forma os encorajando e ajudando
e cooperando de forma que eles pudessem alcançar outros por meio da sua vida. E eu mesmo posso me lembrar de alguns, fora a família ainda. E partindo dessas boas lembranças da vida de Paulo, eu queria te incentivar a participar da vida de um missionário, inicialmente, orando pela vida dele, entrando em contato, encorajando e, se possível, sustentando também. E eu quero estender esse convite não apenas para o missionário, né, ou você atendendo o missionário, mas eu quero te incentivar também a ser uma boa lembrança na vida de alguém por meio do Evangelho. Para isso você pode compartilhar sobre Cristo com esse alguém, você pode ajudá-lo de uma forma, deixando claro que a obra de Cristo é que te impulsiona a fazer o bem. Então, encoraje-o, entre em contato, seja um amigo fiel, incentivando, impulsionando ele a fazer o bem e apontando amorosamente quando ele fizer algo errado, quando acontecer o mal, para que ele possa ser corrigido e então crescer na graça e ele ter boas lembranças da sua influência na vida dele, o encaminhando para Cristo, Isso é ser verdadeiro amigo. Eu quero que você guarde isso, seja uma boa lembrança. Esse é o desejo de Paulo, ou na verdade essa é a oração de Paulo pelos filipenses e com certeza o desejo para que eles continuem. Nós veremos isso amanhã e que você também seja uma boa lembrança na vida de outros, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço.